Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Amém?
Que Ele continue no coração de cada um de nós. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque esse amor é o único amor perfeito que existe. Eu não coloquei o slide ali, mas eu vou ensinar uma música rapidinho para vocês. É só assim: me lava, me limpa, me purifica. Ok? Me molda, me cura, me purifica. Não vai ter slide, mas a gente vai cantar várias vezes aqui. E eu tenho certeza que no final a gente vai estar cantando junto. Me disseram que essa oração, essa música é uma faxina na alma. Então vamos pedir ao Senhor Jesus que só Ele pode fazer essa faxina. Purificar, limpar, moldar, curar, na verdade. Me lava, me limpa, me purifica. Me molda, me cura, me purifica. Amém? O Senhor me trouxe aqui para falar comigo o que queres de mim. Estou aqui, estou aqui. Eu quero te ouvir. Vem me dizer o que tu queres de mim. Vem consertar os caminhos onde eu possa vir a tropeçar. Me lava, me limpa, me purifica, me molda, me cura, me purifica. Me lava, me lava, me limpa, me purifica. Peça ao Senhor, me molda, me molda, me cura, me purifica. O Senhor me trouxe aqui pra falar comigo o que queres de mim, o que queres de mim. Estou aqui, estou aqui. Eu quero te ouvir. Vem me dizer o que tu queres de mim. Vem consertar os caminhos onde eu possa vir a tropeçar. Me lava, me limpa, me purifica. Me molda, me molda, me cura, me purifica. Me lava, me limpa, me purifica. Senhor, me molda, me cura, me purifica. Vamos cantar? Me lava, me limpa, me purifica. Diga, Senhor, me molda, me cura.
do Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Amém? Feliz sábado a todos, bem-vindos à casa do nosso Pai e ao início de mais uma série. E a série deste mês de abril tem como título No Pódio. Vivemos um tempo em que a vida atlética é muito valorizada, a saúde é o que importa e muitas pessoas elas acabam se envolvendo em desafios cada vez maiores. O triatlo é uma modalidade esportiva que combina 3 tipos de esportes diferentes: a natação, o ciclismo e a corrida. O triatlo ele foi inaugurado na década de 1970 na cidade de San Diego, no sul da Califórnia. Posteriormente, em 1978, foi organizada a primeira competição, uma grande competição, acontecendo no estado norte-americano do Havaí. O triatlo ele tem os desafios para homens e mulheres de no máximo 51,5 quilômetros no percurso total. Nas Olimpíadas, eles dividiram o percurso: 1,5 km para a corrida, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros para, aliás, 1,5 km para natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Nesse percurso, o indivíduo tem que ser vitorioso não somente em uma modalidade, mas nas 3 modalidades. E como o ser humano nunca é muito acomodado, criou-se um triatlo chamado Ironman, ou Homem de Ferro. É uma competição muito mais dura, que tem 3,9 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Que desafio, que desafio. A natação, a primeira modalidade, é um esporte que trabalha todos os músculos do corpo.
ajuda a reduzir a gordura corporal, alivia as tensões do dia a dia, ajuda a recuperar as lesões. E ao nadar em todos os estilos, crawl, costas, peito, borboleta, a pessoa está trabalhando todos os grupamentos musculares. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 25. Gostaríamos de dar as boas-vindas também para todos que nos acompanham via internet. Você que está em sua casa, você que está em outro país, lá longe, trabalhando, ganhando o seu dinheiro para um dia voltar para o Brasil, seja bem-vindo à comunidade Progresso. Hoje estamos iniciando, como foi dito, uma série chamada No Pódio. Isaías, capítulo 25, versículo 11. No meio disto, estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Uma outra versão, ela diz que o Senhor abaterá o seu orgulho. O dicionário Michaelis define orgulho como um conceito elevado ou muito elevado que alguém faz de si mesmo. Altivez, brio, amor próprio exagerado, empáfia, basófia, soberba, ufania. Conta-se uma história de um homem chamado Zaratustra. Zaratustra, apesar do nome difícil até de falar, ele procurou uma vida sem muitas preocupações, sem muitos compromissos. Ele subiu para o alto de uma montanha, e naquela montanha ele quis se concentrar agora na adoração de Deus. Após anos de tentativa de estruturar a sua própria vida, e o seu próprio mundo, um mundo moralmente ideal, ele finalmente cansa. Ele finalmente abandona essa tentativa de mudar o seu mundo. Ele agora considera essa tentativa irracional, falsa, uma busca pela verdade totalmente inútil. Relutantemente, ele admite para si mesmo que ele estava errado. Agora, ele havia recebido uma nova missão. Ele decide descer da montanha para as profundezas. Ele ia para o mundo lá de baixo. Ele ia agora contar para as pessoas o que ele havia descoberto. Ele tinha sido libertado dos grilhões do constrangimento moral. Em seu caminho ele encontrou outro eremita. E aquele colega, de meditação pergunta: para onde você vai? Ele falou: não, eu abandonei essa vida. Eu vou descer da montanha e vou agora para as profundezas da civilização. E ali nós vamos falar a respeito dessa grande verdade. Nós temos que destruir alguns mitos, disse Zaratustra. Primeiro mito é o mito da virtude, o mito da moralidade, o segundo, e o mito de Deus. O eremita, assustado, quis convencê-lo ao contrário, de que Zaratustra estava equivocado. Mas Zaratustra estava decidido e continuou caminhando, e aquele outro eremita falando: não, mude de ideia, não faça isso. E de repente Zaratustra pensou consigo mesmo: ninguém lhe contou que Deus morreu? Esta é uma parábola que capta dramaticamente a ideia de um filósofo que modelou todo o pensamento ocidental. Esse filósofo chamava-se Nietzsche, um homem que influenciou o pensamento moderno. As suas ideias, elas são encontradas na boca dos professores. As suas ideias ecoam na televisão, nos jornais, nas novelas, nos filmes. As suas ideias estão na boca daqueles que dizem que não precisam de Deus, não precisam da Bíblia, não precisam da igreja. Não existe moralidade, cada um faz a sua. Não existe verdade, cada qual inventa a sua própria verdade. O homem de hoje está apenas no meio do caminho, entre um animal irracional e o super-homem. O homem está evoluindo, segundo Nietzsche.
E tudo que se colocar no caminho desse homem que está evoluindo tem que ser destruído. Os obstáculos têm que ser vencidos. E o maior dos obstáculos, segundo esse homem, é o cristão. O homem religioso, o verme teológico, pois a religião é uma farsa, é engendrada pelo medo. Não há nenhum céu a ser conquistado, nenhum inferno a ser temido. Que coisa. Salmo 14. No Salmo 14, esse tipo de raciocínio já era expresso desde a antiguidade. E no Salmo 14, no verso 1, há uma repreensão até para esse tipo de pensamento que não é nada novo, não foi Nietzsche que inventou, e esse pensamento não começou aqui na terra. Não. Salmo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Quem precisa de Deus? Será que Deus existe? Será que se nós olharmos para a vida humana, nós podemos ver alguns traços desse grande ser maravilhoso e poderoso? Se somos apenas animais que evoluíram de espécimes inferiores até chegarmos no ponto que somos hoje, e um dia seremos super-homens e super-mulheres, nós não somos muito diferentes então dos animais. Mas por que será que quando um bombeiro, ele invade um prédio em chamas, e ele chega no quarto de uma criança, e ele encontra um cachorrinho bonitinho, e um bebezinho no berço, e ele não tem dúvida, ele salva o bebê. Por que será que ele faz isso? Porque a vida é sagrada. Porque quando uma criança nasce, nós nos reunimos para festejar. E quando uma criança desgraçadamente morre, é uma tragédia, porque a vida é sagrada. Porque quando ocorre um terremoto e uma única pessoa fica soterrada embaixo dos escombros, nós somos capazes de gastar milhares de reais para salvar uma pessoa. Porque a vida é sagrada. Algumas vezes na vida não existe nada mais importante do que visitar um amigo que está doente ou que sofreu uma grande perda. Mas por quê? Porque a vida é sagrada. Todas essas virtudes, todas essas características não vêm do mundo animal, vêm de Deus. Esses são traços da digital de Deus na nossa vida. Se Deus não existe, também não existe bem, não existe mal. É o vale tudo, o critério é a lei do grupo ao qual você pertence, é a conveniência. O que vale é o pessoal e nada mais. Na natureza, o forte vence o fraco. Não há culpa, não há remorso, não há tristeza, só há sobrevivência. Se somos somente animais que aprenderam a pensar e que estão evoluindo para nos tornarmos super-homens e super-mulheres, de repente os fortes poderiam matar os fracos, de repente os homens que detêm o poder poderiam tomar a propriedade do outro sem nenhuma culpa. Seria tão normal quanto um leão brigando com outro leão por causa de um território. Agora, se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, por que você existe, se você tem que descobrir o significado de você estar aqui, você tem que tirar um pouco os olhos de si mesmo. Às vezes nós fazemos as perguntas erradas à pessoa errada. Nós perguntamos a nós mesmos qual é o significado da vida, mas isso é impossível de respondermos porque nós não nos criamos. Somente quem nos criou é que sabe por que nos criou. E quando descobrimos por que Ele nos criou, descobrimos o significado da vida. Livro de Jó, capítulo 12. Jó, capítulo 12. Antes dos Salmos, verso 10.
Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. No mar da vida, quando nós damos as nossas braçadas para vencer a primeira modalidade que Deus nos apresenta diante de nós, nós devemos agora nos voltar para o Criador. Eu não sei se você já parou para pensar que o Criador, Deus, ele pode sofrer algumas influências que não são aquelas desejadas para identificá-lo. Nós podemos ter aprendido pela televisão como é Deus, e assim cremos que Deus é assim ou assado, o aceitamos ou não o aceitamos. Nós podemos ter aprendido a respeito de Deus pela nossa própria imaginação, pela leitura dos livros, e de repente temos um Deus somente da imaginação. Nós podemos ter aprendido de Deus na faculdade, e de repente esse Deus que é só alguém que não existe, e é difícil de nos relacionarmos com Ele, porque alguém nos falou, infelizmente, falsamente a respeito desse Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele busca revelar-se. Abra sua Bíblia agora, novamente, no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Profeta Malaquias, o nome Malaquias vem do hebraico que significa meu mensageiro. Meu mensageiro. E aqui o meu mensageiro, diz o Senhor, nos traz algo para refletirmos mais profundamente. A grande questão é, como é Deus? De que forma nós podemos corrigir o que imaginamos a respeito de Deus? De que forma nós podemos agora sintonizar melhor a nossa mente, as nossas ondas, o nosso conhecimento, para que nós venhamos a adorar o Deus verdadeiro, e não o Deus da mídia que nos foi ensinado, não o Deus que muitas vezes nossos pais nos ensinaram, e infelizmente, alguns de nós têm dificuldades com Deus, nosso Pai, porque tivemos alguma dificuldade com nosso Pai, aqui da terra. Alguns de nós tivemos pais ausentes e acabam projetando essas pessoas essa imagem da ausência em Deus. Pais que eram abusadores e acabam projetando essa imagem do Pai terrestre no Pai celeste. E aí tem dificuldade em entender e aceitar o amor de Deus. Mas o livro do profeta Malaquias, ele fala muito mais do que dízimos e ofertas. Parece que quando se fala em Malaquias, se pensa em dinheiro, se pensa em oferta. Mas Malaquias, ele fala muito mais do que isso. O profeta Malaquias fala do coração de Deus. Do coração de Deus. Será que Deus tem sentimentos? Será que Ele tem emoções? Será que Ele reage diante das nossas ações? Será que Ele se importa com aquilo que você fala para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho? Será que Ele se importa? Ele é tão grande. Uma vez, enquanto eu trabalhava como capelão no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, eu fui visitar uma pessoa, uma escritora, e eu chegando no quarto, no apartamento, ela estava com um notebook, digitando um livro, uma intelectual, mãe de um ator, que está aí na mídia, nas novelas. E aí eu perguntei o que ela tinha, e ela falou, tinha um problema muito sério, e aí eu pedi permissão. A senhora me permite fazer uma oração? Ela disse, não. Ok. E aí a resposta dela veio em seguida, o senhor acha que Deus se importa comigo? O senhor acha, Ele tem tanta coisa para Ele fazer, Ele vai me ver aqui, neste leito, neste hospital? A ideia que ela tinha de Deus era a ideia que, quem sabe, até existisse uma força pensante, um poder dominante, uma energia que permeia o universo, mas alguém ou algo impessoal,
Alguém que não se importa com você ou comigo, que não se importa com seus sentimentos e emoções, alguém que não se importa com como você vive, o que você pensa, o que você planeja, suas alegrias e tristezas. Para esta pessoa, Deus é alguém totalmente distante. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia fala de um Deus que é próximo e de um Deus que tem sentimentos. No profeta Malaquias, no meu mensageiro, no capítulo 1, no verso 2, na primeira parte, Deus começa a abrir o próprio coração. Incrível. Deus começa a dizer como ele se sente. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Deus começa aqui de uma maneira totalmente extraordinária. Eu tenho amado vocês, eu gosto de vocês, eu me preocupo com vocês, eu estou com vocês, eu guio vocês, eu mandei os meus anjos até vocês, mandei meus profetas até vocês, eu criei o mundo por causa de vocês, eu dividi a vida, eu não precisava dividir a vida com ninguém. Porque esse Deus é todo poderoso, ele também é autossuficiente, ele tem tudo nele. Mas se Deus é amor e ele tem vida em si mesmo, ele reparte a vida e ele torna-se criador. E ele criou. Eu vos tenho amado, eu vos tenho criado, eu vos tenho dado liberdade de raciocinar, de pensar, de escolher, de viver, de amar, de se alegrar, de ter filhos, de comprar, de vender, de conquistar. Eu vos tenho amado. E agora Deus diz para eles, vocês ainda perguntam, no que o Senhor nos tem amado? Como assim o Senhor nos tem amado? Capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu gostaria que você pegasse o boletim, e no boletim tem um guia de mensagem. E aí você poderá completá-lo. Número 1, eu vos tenho amado. Guia de mensagem número 1, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Item 2, verso 6, capítulo 1. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Sabe, Deus é um ser que tem sentimentos. Deus não é uma energiazinha, Ele não é um fluido, Ele não é alguma coisa que permeia a natureza, que está dentro da árvore, dentro do passarinho, dentro de você, como se fosse uma energia cósmica, no qual você tem que descobrir essa energia para conhecê-lo. Uma energia impessoal. Na realidade, é a força, que a força te acompanhe. Lembram do filme? Deus não é força, Deus é um ser. Deus não é uma energia, Ele não é poder, Ele tem energia, Ele tem poder. E aqui ele diz que ele se sente desonrado. Honra devida a uma pessoa. Honra nada mais é do que reconhecimento. Honra nada mais é do que gratidão. Você honrar alguém por algo que ele fez ou por aquilo que ele é. Deus diz aqui, vocês não me têm amado, aliás, vocês não reconhecem o meu amor, e agora, onde está a minha honra? Capítulo 2, verso 16. Perdão. Capítulo 1, verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar.
Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Embora aqui esteja a questão da oferta, Deus aqui não está preocupado com dinheiro. Deus aqui, Ele mostra que Ele não tem prazer. Que incrível! Deus não é o Deus energia, não é o Deus poder, não é o Deus força. Ele é o Deus que se importa. É um Deus que quer ter prazer na nossa existência, Complete lá então no guia de mensagem. Item 3, eu não tenho prazer em vós. Capítulo 1, verso 13. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Engraçado que às vezes nós ficamos assim meio cansados, meio esgotados. Às vezes estamos na igreja, ou estamos com a Bíblia, ou sem a Bíblia, e nos sentimos cansados, e dizemos, que canseira. E Deus está atento a esse sentimento. Que canseira de estar na igreja, que canseira de estar diante do Senhor, que canseira de ter que orar, que canseira de ter que levar a minha vida como uma vida correta, próxima a Ele. E Ele se ofende. Deus é sensível, porque Ele é um ser de sentimentos. Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. E como pessoa, Ele se importa, Ele vê, Ele sente, Ele pensa. Agora sim, capítulo 2, verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Odeia, Deus está colocando os sentimentos dele para fora aqui. Ele está colocando as cartas na mesa. Ele está dizendo, não estou contente com a atitude de vocês. Porque se Deus é amor, aquilo que você faz de amor ou desamor, agrada ou desagrada. É natural. Às vezes nós ficamos muito na teoria e achamos que Deus está tão longe, e aí você fala uma bobagem, você fala uma coisa que ofende alguém, você é sincero e se torna agressivo, confundindo sinceridade com agressividade. Você às vezes, e aí Deus, Ele se ofende. Deus diz que odeia o repúdio, e aquele que cobre as suas vestes de violência. Vivemos numa sociedade de casamentos descartáveis, onde os relacionamentos são somente para usufruir do prazer e do corpo um do outro, apelando para o erotismo e apelando para as nossas paixões. E Deus diz aqui que Ele odeia o repúdio. Não devemos pensar em repudiar a esposa ou o marido. Capítulo 2, verso 17. Enfadais, linha 6 aí do guia de mensagem. Enfadais o Senhor com as vossas palavras. Interessante como Deus aqui abriu o coração para Malaquias e falou, coloca aí, eu estou cansado. Eu estou enfadado dessas palavras. Eu estou cansado desse povo ficar chamando pelo meu nome. Esse povo que fica falando que crê em mim. Esse povo que frequenta a igreja. Esse povo que carrega a Bíblia. Eles falam e eu já estou cansado desse povo. Eu estou enfadado. Entenderam porque o Malaquias é o livro do coração de Deus? Porque ele está abrindo o coração. Ele está desabafando. Ele não é uma força, ele não é uma energia. Ele é um ser que ama, que pensa, que tem emoções, que tem sentimentos. Por isso que a sua atitude e a minha atitude tem que ser bem pensada. Porque nós podemos não somente ofender o nosso próximo, pecar contra o nosso irmão, mas estaremos, diz a Bíblia, quando pecamos contra o nosso irmão por nossa insensibilidade, pecamos contra Deus. E Deus aqui, capítulo 3, verso 13, item 7 do guia. E agora finalmente Deus fala assim, olha, estou magoado, estou chateado. Olha o que ele diz. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e vocês ainda dizem que nós temos falado contra ti. Sabe, Deus não está alheio aos nossos sentimentos, às nossas emoções.
as nossas palavras, as nossas escolhas. Deus não está distante de nós, Ele está próximo de nós. Deus não é alguém intangível, uma fumacinha, não é? Alguma coisa, um extraterrestre, um alienígena. Não, Deus é um ser que cria, e Ele cria somente por amor. Ele repartiu a vida com você por amor. Deus, ele se revela de muitas maneiras. A natureza revela o amor de Deus. Quanto tempo você consegue ficar observando um prédio, um jet ski, uma moto e ficar olhando? E quais são os sentimentos que você tem? De repente você até aprecia, fala que carro bonito, que legal, que moto bacana, que casa imponente. Mas quanto tempo você fica e aquele sentimento vai te nutrindo? Chega uma hora que se torna muito comum. Mas quanto tempo você observa a natureza, o mar, o lago, os pássaros voando, as cores das flores? E quanto mais nós olhamos e sentamos na beira da praia, ali naquelas rochas, e ficamos olhando o mar vindo e indo, as gaivotas voando, e aquilo tudo começa a se apoderar de nós de um sentimento de paz, de tranquilidade. Isso vem de Deus. O coração aberto é impressionado pelo amor, pela simpatia, pela cortesia. O nascimento de uma criança é um reflexo também do amor de Deus. Aquele que cuida dos inumeráveis planetas no universo, ele também cuida da vida do pequeno pardal que pousa no fio nesse momento. Quando os homens e mulheres saem para o seu trabalho ou para a escola, Deus mantém o ar, o sol, a água e o seu coração batendo. Quando o rico se banqueteia na sua mansão ou o pobre come seu punhado na sua choupana simples, Deus vigia sobre cada um deles. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus perceba, nenhum sorriso é dado sem que Ele olhe e fale: que bonito. Se tão somente nós crêssemos nisso, muitas das nossas ansiedades inúteis seriam desfeitas como fumaça. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora. Quem é Deus para você? No mar da vida, quem é Deus para você? No pódio de Deus, todos ocuparemos o primeiro lugar. Mas nós só ocuparemos o primeiro lugar se Deus ocupar o pódio da sua vida. Se Ele for o primeiro, diz a canção, se Ele for o primeiro no pódio da vida. Às vezes você vive distante de Deus, achando que você é independente, que você não precisa de igreja, de Bíblia, e você crê até em Deus, mas é do seu jeito. Mas lembre que esse pensamento do seu jeito, a moral que você cria, as escolhas que você faz, você pensa que é derivado só da sua escolha pessoal? Não. Um filósofo lá atrás influenciou o pensamento acadêmico, que influenciou os diretores, escritores, roteiristas de filmes, os roteiristas e escritores de novelas. Os professores nos falaram, porque eles leram dos seus livros, e você captou a ideia de que Deus não se importa, você captou a ideia de que Deus não existe, ou Ele é impessoal. E quando nós falamos para você, aceita a Bíblia, você fala assim: que isso? Como você pode acreditar num livro que os homens escreveram? Mas você acredita nos filósofos de plantão, você acredita nos gurus, na moda, você acredita no que todo mundo fala na mídia, na propaganda, e você não questiona, engole tudo. E agora quando alguém chega para você e fala: deixe Jesus ocupar o primeiro lugar, você fala: nada disso. Que nessa manhã você venha entregar sua vida ao Senhor.
Para que você possa se tornar o primeiro, você tem que deixar que Ele seja o primeiro na sua vida. E eu não posso terminar essa mensagem sem convidar você que se levante, se você quer fazer de Jesus o primeiro na sua vida. Se você está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, fique em pé se for possível. Fique em pé você que está aqui, mas fique em pé porque você quer que Ele seja o primeiro. Sabe, Deus tem sentimentos e Ele fica alegre ou chateado. E nós devemos alegrar o coração de Deus com nossas escolhas. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós. Nos perdoe pelas palavras duras que temos falado contra Ti. Nos perdoa, Senhor, por nossa ingratidão. Nos perdoa, Senhor, pelo enfado que às vezes Te causamos, por nossos erros repetitivos, nossas atitudes que nos ofendem mutuamente. Nos perdoa, Senhor. Ó Deus, se alguém está vivendo distante, aqui ou lá em casa, está assistindo pela internet, Pai querido, muda o nosso coração. Ocupa o pódio da nossa vida. Seja o primeiro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.